Fala galera do mundo das lutas, fala galera do ganhador. Semana de UFC 214 que acontece direto de Anaheim, lá nos Estados Unidos, e estamos diante do maior evento do ano até agora. Na semana passada eu já adiantei para vocês a minha análise e algumas conclusões sobre as duas disputas de cinturão que acontecem nesse evento, entre Tyron Woodley e Demian Maia pela categoria dos meio médios e Cris Cyborg e Tonya Evinger pelo peso-pena feminino. E agora, para completar, eu vou falar sobre a disputa pelo título meio pesado entre Daniel Cormier e Jon Jones, que também acontece nesse evento. Enfim, depois de tantas tentativas, nós veremos aí Jon Jones e Daniel Cormier dentro do octógono pela segunda vez. Para quem não se lembra, vale lembrar que esse confronto já foi marcado e desmarcado pelo menos 3 vezes. Só no ano passado, Jon Jones e Cormier estiveram escalados para se enfrentarem dentro do octógono do UFC 2 vezes. A primeira não aconteceu por conta de uma lesão do Cormier, e na segunda tentativa também não aconteceu porque Jon Jones acabou sendo flagrado em exame antidoping. Mas agora tudo indica que enfim nós veremos os dois frente a frente dentro do octógono pela segunda vez. Para quem não se lembra, Jon Jones e Daniel Cormier já se enfrentaram uma vez lá em janeiro de 2015, e a vitória ficou com o Jon Jones, que era o campeão meio pesado. Ele defendeu o título contra o Cormier e venceu na decisão dos juízes após 5 rounds. De janeiro de 2015 para cá, muita coisa aconteceu. O Jon Jones se envolveu em diversas polêmicas, como por exemplo um acidente de carro onde ele fugiu da cena do acidente e não prestou socorro a uma mulher grávida. Um outro caso também de desacato à autoridade, onde ele foi repreendido por um policial devido ao fato de estar acima do limite de velocidade lá em Albuquerque. E também, é claro, os dois casos mais conhecidos, o primeiro deles, o flagra no doping por uso de cocaína, e o último caso deles, que foi o flagra no antidoping realizado em julho do ano passado, a 4 dias da revanche que estava confirmada com o Daniel Cormier lá no UFC 200 em julho do ano passado. O Jon Jones acabou suspenso pela comissão por conta de um flagra no doping por uso de esteroides. Enquanto isso, o Cormier continuou trabalhando dentro do octógono, venceu os adversários que foram colocados à sua frente, conquistou o cinturão dos meio pesados e ele agora é o atual campeão, e as posições se inverteram. Ele vai defender o título contra o Jon Jones. Na maioria das casas de apostas, o favorito é o Jon Jones. Isso seria até estranho se não fosse o Jon Jones. Além de ser um dos maiores lutadores da história do MMA, o Jon Jones já venceu o Cormier, por isso o favoritismo dele. Olha, mas antes nós precisamos levar algumas questões em consideração. Pô, irmão, leva mal não, o Jon Jones é sinistro, mas não luta desde abril do ano passado, né? Aí é complicado. Olha, se a gente parar pra analisar, a gente vai perceber que o Jon Jones fez apenas uma luta nos últimos 30 meses. E sem dúvida nenhuma isso pode lhe trazer problemas contra o Daniel Cormier, já que o confronto é previsto para 5 rounds. E tem outra parada também, contra o Sampru não foi lá essas coisas não, parecia um Jon Jones meia boca. Ou seja, é difícil prever qual Jon Jones vai aparecer no octógono, se é aquele espetacular que a gente sempre viu, ou se é uma versão diferente, uma versão nova que vai sofrer aí os efeitos do tempo que ele ficou parado, ou quem sabe qualquer outro tipo de efeito que possa aparecer depois de tanto tempo que o Jon Jones está sem lutar. Fato é que as provocações travadas entre esses dois comprovam aí que essa é talvez a rivalidade mais aflorada, mais forte da história do UFC. Poucas vezes a gente se depara com dois rivais que se odeiam tanto quanto Jon Jones e Daniel Cormier. Vale lembrar também, para quem já se esqueceu, que estamos falando sobre dois caras que já entraram na porrada num evento promocional onde eles fizeram uma encarada, trocaram empurrões e legitimamente entraram na porrada no meio da galera. O Daniel Cormier é um dos melhores lutadores da atualidade. O Jon Jones é um dos maiores lutadores de todos os tempos, mas é bom ficar ligado que o Jon Jones deve sofrer um pouco nesse retorno ao octógono. Eu concordo com o favoritismo do Jon Jones, mas nós temos que ter em mente que o Jon Jones fez apenas uma luta nos últimos 30 meses. Isso sem dúvida nenhuma pode fazer uma diferença grande dentro do octógono, mas nós só vamos saber se vai fazer ou não quando os dois entrarem de uma vez dentro do cage para resolverem as suas diferenças. Lembrando que além de Jon Jones e Daniel Cormier, Tyron Woodley, Demian Maia e Cris Cyborg e Tonya Evinger, o UFC 214 também conta com vários confrontos emocionantes, a exemplo de Donald Cerrone contra Robbie Lawler e o retorno de Renan Barão contra Aljamain Sterling.
Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho e se você quiser saber mais sobre o mundo das lutas, acompanhe nosso trabalho lá no ganhador.com. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá!